Bem-vindo à nossa série aqui no canal de Respostas Nada Óbvias. Essa visão sistêmica que as constelações familiares de Bert Hellinger nos traz para que nós possamos nos desenvolver num movimento de viver melhor. E a gente está fazendo isso respondendo perguntas que nos chegam. E me chegou uma pergunta: fiz enfermagem e parei. Fiz administração e larguei. Estou no direito, mas não sei se vou concluir. Minha mãe disse que não serve para nada. Ela está certa? Na verdade, o que está acontecendo com você é que você está muito mais a serviço do seu sistema familiar de origem do que você pensa. Quando a tua mãe fala isso, ela fala da dor dela e do temor que tem de você não concluir o que se inicia. Sistemicamente, muitas vezes esse tipo de comportamento reflete o que nós chamamos de amor interrompido, um movimento interrompido em direção à vida. Quantas vezes surgem situações que são bem determinantes na nossa primeira infância, esse movimento na fase adulta pode se revelar como o sintoma do que você viveu lá atrás. Eu vou tentar explicar de uma forma mais clara. Vamos supor, talvez um exemplo aqui caiba. Vamos supor que você nasceu e que sua mãe teve uma doença, entrou no processo depressivo, ou teve uma doença que precisou se afastar de você quando você era bem bebê. Isso é uma das dinâmicas que determinam o que a gente chama de amor interrompido, um fluxo, um movimento interrompido em direção à tua mãe. Então a criança não tem ainda uma estrutura psíquica que consiga assimilar e compreender o afastamento desse, a gente chama de objeto, mas dessa pessoa que é vital para o seu desenvolvimento. Uma pessoa que você simbioticamente ficou totalmente ligada durante 9 meses e que garantiu a tua vida. E agora ela se afasta. A criança não tem uma condição psíquica de elaborar isso. Então, para se proteger, ela vai acionar alguns recursos para manter-se protegida dessa possibilidade, dessa dor. Isso na fase da juventude pode refletir esse movimento de cuidar da mãe. Muitas vezes está a serviço, por exemplo, de um desejo consciente ou inconsciente de um dos pais, no caso a mãe, de morrer. Então, inconscientemente, a criança que habita em nós, fica cuidando desta mãe. O que significa quando a gente cumpre o nosso propósito de trabalho? Quando a gente faz uma faculdade por desejo, por paixão, por motivação e segue. Nós estamos seguindo, a própria palavra diz, em rumo à nossa vida. O que acontece quando eu faço uma coisa, e paro, e faço outra, e paro, e faço outra, e paro? Eu estou repetindo movimentos interrompidos. Isso me deixa em que lugar? No lugar ainda da criança, totalmente independente. Porque enquanto eu não me formo, enquanto eu não arrumo um trabalho, eu não tenho condição de me sustentar. Aí eu fico dependendo dos meus pais. Se eu fico dependendo dos meus pais, mesmo que seja numa situação de muito desconforto, inconscientemente, o que é que essa criança, essa pessoa está fazendo? Está ali cuidando dessa mãe. Inconscientemente é como se ela dissesse: eu fico por perto, se eu dou trabalho, se eu estou aqui ainda, eu estou garantindo. Isso é um pensamento mágico, que minha mamãe não vai embora. Isso é um pensamento totalmente mágico. Às vezes acontece nesse processo do movimento interrompido a mãe realmente morrer, ou o pai, né, que são as figuras de manutenção da vida e de sobrevivência da criança. Às vezes o pai morre, a mãe fica tão mal, isso afeta a relação vincular dela com essa mãe, além da perda do pai ou da morte do pai, porque a gente diz que ninguém perde ninguém na morte. Então, dentro desses processos, é muito importante a gente analisar, claro, cada caso é um caso, mas se você tem total competência, porque fez 3, 4 faculdades, é porque você tem competência, mas não está podendo usar essa competência a serviço da vida, claramente você está com um movimento interrompido em direção à vida, provavelmente a serviço de uma dor profunda do seu sistema familiar, ou da mãe ou do pai. Essa fala que você diz aqui: a minha mãe acha que eu não presto para nada, revela em si uma dor profunda dessa mulher, um nível de agressividade muito grande, de insatisfação muito grande. Muitas vezes, um comportamento hostil e agressivo revela ali uma dor profunda e um desejo muito grande de morrer ou de matar. E que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver diretamente com os filhos. Mas os filhos que amam demais se colocam de forma inconsciente nesse serviço de cuidar para que essa mãe ou que esse pai não
façam o que eles prenunciam de alguma forma. Não desapareçam da vida deles. Nem que para isso eles precisam ir para o que a gente chama de um amor sacrificial, que a gente chama de amor à beira do abismo. Eu vou para o sacrifício. Antes eu morro que você, querida mamãe. Antes eu morro que você, querido papai. Isso é um destino bem difícil. E se isso está acontecendo com você, preste bastante atenção. Essa não é a forma adequada de honrar teu pai e tua mãe. A única forma que nós como filhos temos de verdadeiramente honrar nossos pais, principalmente pais que tiveram destinos trágicos e difíceis, é seguindo, tendo sucesso e sendo felizes. Aí sim, tomando a vida como veio, nós estaremos honrando nosso pai e nossa mãe. Então preste atenção, você está nesse lugar, você está num amor sacrificial. E o amor sacrificial nos leva ao fracasso e nos mantém crianças. Fez sentido para você esse conteúdo? Compartilhe, comente conosco, nos traga qual é o assunto que você quer ouvir aqui, que a gente vai ter o maior prazer em responder a você. E nos siga, tem sempre aqui no nosso canal assuntos instigantes, polêmicos e bem bacanas, para que você possa seguir cada vez mais em direção ao seu próprio sonho.